quem está te governando? Essa palavra é de governo, essa palavra é uma palavra que a gente tem que refletir. A paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão vendo esse vídeo. E hoje eu tenho uma palavra de Deus que eu trouxe isso dentro do ministério na sexta-feira passada, mas também é algo que está fervendo dentro do meu coração. É quem está governando você. Essa palavra está baseada lá, se você puder abrir sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, que nós vamos até o 8, por aí, até o 9, né? Mas depois você lê toda a história de Gideão. A gente sabe que a história de Gideão é uma história da onde foi pego, né, Gideão, ele que era o menor da família, da menor tribo, aonde Deus usou ele e fez ele campeão. Mas tem algumas coisas que aconteceram com Gideão que é muito importante a gente estar ressaltando aqui para que você entenda até onde essa palavra que Deus quer nos transmitir faça entender quem é que nós estamos permitindo governar as nossas emoções, os dons que Deus tem dado para nós, os talentos que Deus tem dado para nós, o potencial que Deus tem dado para cada um de nós. Isso é muito importante, porque Deus quer nos usar da forma como Ele quer usar e não da forma como nós queremos ser usados. Isso é muito importante nós sabermos. E dentro dessa história de Gideão, lá de Juízes capítulo 6, nós vamos seguir pelo 7, pelo 8 e chegar até o filho dele chamado Abimeleque. Abimeleque, ele vai ser o nosso personagem principal dessa história, aonde você vai entender o que aconteceu e também com o irmão dele chamado Jotão, de uma profecia, de uma parábola que ele lança e ela se cumpre. Bom, acho que todos devem conhecer a história de Gideão. Se você não conhece, lê todo o capítulo 6 que você vai acabar conhecendo, né? Mas Gideão, resumidamente, né, ele era o menor da família, e a tribo dele era a menor tribo também de Israel. E naquela época os medianitas estavam vindo e assolavam Israel, roubando todos os cereais, matando e roubando todos os animais, o carneiro, a ovelha, a galinha, o pato, deixavam eles sem nada. E Gideão, ali, ele começa a criar uma estratégia, né? Gideão cria uma estratégia dele estar malhando o trigo aonde era para malhar, esmagar a uva. Né? Então, provavelmente ali naquela época, não era a época de você trabalhar com uva, então ele pegou o trigo e levou lá para o lugar onde manuseava a uva, porque os medianitas, se fosse atacar, iriam atacar aonde estavam as uvas. Ele estava no lugar aonde ele estava malhando o trigo, né? E ali ele tem uma visão de Deus, aonde Deus o levanta para guerrear contra os medianitas. E ele questiona, ele fala que ele não tem capacidade, e Deus dá sinais para ele, e aí o encoraja. E a primeira coisa que Gideão faz, né, é se levantar contra a idolatria que estava dentro da família dele, dentro do clã dele, e ele destrói os altares de Baal, os ídolos que estavam ali na família dele, e começa a colocar ordem na questão de culto a Deus, né? Israel estava totalmente idólatra ali. Por isso que os medianitas estavam atacando Israel. Deus estava permitindo como um castigo para assolar Israel, para que Israel acordasse, para que Israel despertasse, né? E aí Deus está levantando Gideão, o menor de todos, né? O insignificante, para fazer essa ordem, né, para colocar em ordem, para proclamar um culto realmente a Deus. E Gideão, ele se levanta corajosamente, né, com Deus e coloca estratégias, mas é interessante que também nesse
formar as estratégias, né, que Gideão começa a formar essas estratégias, Gideão também ele consegue muito bem fazer levantar pessoas. Então ele conseguiu convencer as pessoas. E Deus fala para ele: Gideão, é muita gente. É muita gente. Isso vai fazer com que Israel fique mais soberbo ainda. Então faz assim, pergunta quem tem medo. Já saiu 10 mil. Ainda Deus fala: Gideão, é muita gente. Esse povo vai ficar na soberba de novo. Esse povo vai cair no orgulho. Não é isso. E aí Deus dá uma estratégia para Gideão. Ó, faz o seguinte, chama o povo para beber água. Aquele que beber água como um cachorro lambendo a água, você tira fora da guerra. Mas aquele que pegar com a mão, colocar na boca, você separa para a guerra. E Gideão fez isso. No meio desses 1000 e pouco que sobraram, dos 10 mil que já saíram, ficaram 300 homens. 300 homens para guerrear contra os medianitas. A história da guerra, das estratégias que Gideão colocou, eu não vou estar contando aqui porque entra num outro fato, mas existe um fato que Gideão passou. Ele foi lá no acampamento dos medianitas, destruiu os medianitas, né? Teve a estratégia correta, mas aí ele tinha que destruir totalmente esses reis e esses príncipes. E enquanto ele estava perseguindo esses reis e esses príncipes, e muito cansado porque ele só tinha 300 homens, mas ele estava vencendo, esses reis fugiram deles e ele estava perseguindo eles. Até um ponto que ele encontrou uma aldeia, e naquela aldeia, né, ele pediu uma ajuda, ele pediu água, ele pediu pão. E aquela aldeia, que era a aldeia dele, do povo dele, do povo de Israel, virou para ele e falou assim, capítulo 8, verso 5. Ordenou, pois, Gideão ao povo de Sucote: dai, rogo-vos, peço pedaço de pão aos homens que me seguem, porquanto estão muito cansados. Eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Ao que os príncipes de Sucote contestaram: já estão em tuas mãos, Zeba e Zalmuna? Porque deveríamos alimentar as suas tropas. Ah, é assim que ages? Replicou Gideão. Assim que o Senhor tiver entregado nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Peniel. Contudo, eles também responderam como o povo de Sucote. Declarou Gideão ao povo de Peniel: eis que quando eu retornar vitorioso, destruirei esta vossa fortaleza. Gideão estava perseguindo esse povo que era o povo dele, né, de Sucote e de Peniel, não o apoiaram, eles já queriam que ele estivesse já com os príncipes e os reis medianitas já na mão deles, senão eles iam ajudar. Gideão foi e seguiu. Aqui também tem um outro fato, né, que no meio da dificuldade e até das traições, né, Gideão continuou à frente e foi lá e conseguiu capturar. Mas algo que aconteceu terrível é que Gideão se tornou muito vingativo. Gideão se tornou muito sanguinário. E isso, quando ele voltou ali, realmente ele fez isso. Ele destruiu aquela fortaleza, ele realmente foi sanguinário com a tribo ali de Sucote. Mas ele venceu os medianitas. E outro fato muito interessante é que depois dele vencer tudo isso, ele se tornou vingativo. O povo de Israel quis que ele governasse. Olha só, em Juízes capítulo 8, verso 22. Então os israelitas rogaram a Gideão: reina sobre nós tu, o teu filho e o teu neto,
porque nos tiraste das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhe esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Iavé quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos de cada um de vós que tirastes dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos medianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou nariz, porquanto eram nômades do deserto. Replicaram eles: de bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou ali um brinco no total do seu despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites dos anéis pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. Gideão usou o ouro para confeccionar um éfode, manto sacerdotal, que colocou em sua cidade Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar esse objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. Olha, interessante, né? Ele se tornou um vitorioso, ele se tornou uma referência, o povo de Israel queria que ele governasse porque viu uma autoridade sobre ele, e ele usa aquela, vamos dizer, aquela falsa humildade, né? Não, eu não quero governar, deixa que Deus governa, deixa que Deus faz, né? E Deus deu uma capacidade para ele. Mas o que é isso? O que aconteceu com Gideão para ele não querer governar? Provavelmente, tudo que ele passou de humilhação na vida dele, sendo o menor da família, a menor tribo, do menor clã, das dificuldades que ele passaram, tanto é que a tribo de Sucote e a tribo de Peniel não deram valor para ele quando ele falou que ele ia perseguir, ia vencer e ia pegar aqueles príncipes e reis. Não acreditaram nele. Veja bem que a posição de Gideão era uma posição de inferioridade e de descrédito. Mas Deus usou Gideão. Mas Gideão tinha dentro dele tanto essa ferida de descrédito que ele pediu confirmação a Deus quando Deus o chamou por 3 vezes. A primeira, no primeiro encontro, quando o anjo apareceu, ele foi e fez um guisado, trouxe pão e apresentou como oferta diante daquele anjo que representava Deus, e aquele anjo estendeu o cajado e com a ponta do cajado queimou em cima daquela pedra o guisado e o pão que ele tinha feito. Passado isso, ainda ele pediu confirmação, a lã ele colocou para fora, na terra, e falou ainda para Deus: Deus, não se ofenda, mas veja bem, se o Senhor está comigo mesmo nessa guerra e o Senhor vai me dar vitória, então que o orvalho que cai à noite molha a lã, mas não molhe ao redor. Isso aconteceu. Aí uma segunda vez: Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa, se realmente o Senhor está comigo, então faça ao contrário, eu vou colocar a lã para fora e o orvalho que cai à noite venha molhar a terra, mas não venha molhar a lã. E assim aconteceu. Então havia dentro de Gideão realmente muita inferioridade, muita ferida de inferioridade, muita dúvida se realmente ele poderia, porque ele se olhava para dentro de si como uma pessoa sem capacidade, mesmo que Deus se manifestou, mesmo que Deus deu o dom para ele, mesmo que Deus o capacita, ele não via nisso nele. E as tribos feriram ele, tanto como Sucote e Peniel não acreditavam no potencial dele. Então, quando ele teve esse potencial, quando ele teve
as feridas ainda da alma dele, por ele ter sido desprezado, por ele ter sido humilhado, né? A Bíblia não fala, mas a atitude de Gideão mostra as feridas dele. Eu sempre falo assim, aonde que nós identificamos os nossos problemas emocionais? Nas nossas atitudes. As atitudes que Gideão toma aqui em toda a história são atitudes de uma pessoa que foi inferiorizada, que foi humilhada, que foi talvez até rejeitada, uma pessoa que foi desprezada, uma pessoa que passava sempre se escondendo para que não encontrasse pessoas para não ferir, ou seja, se escondia, né? Nós fizemos uma live sobre a dor da solidão. Gideão provavelmente ele vivia nessa solidão para que ele não fosse ferido, porque ele mesmo não acreditava no potencial dele. Por quê? Feridas. As feridas, elas nos reportam as nossas atitudes, e feridas é por onde demônios entram. Então todo o sentido vingativo de Gideão, por ele se tornar, a hora que ele tem o poder, ele se torna um homem vingativo e sanguinário, é por aí que Satanás entrou na vida de Gideão e prejudicou toda a vida dele. Ele poderia ser um homem poderoso, poderia ser um homem autoritário, estrategista como foi, mas não sanguinário, mas não vingativo, porque a vingança não pertencia a ele, não era dele. Quem o capacitou foi Deus, quem o colocou foi Deus. Ele deveria estar depositando toda a justiça em Deus e não nele mesmo, mas ele foi lá e fez autojustiça. Toda vez que nós realizamos autojustiça, mostra as nossas feridas, mostra o nosso senso de vingança. Então, quando nós nos sentimos injustiçados, nós queremos nos vingar das pessoas. Nos vingamos com palavras, nos vingamos às vezes nas agressões, nos vingamos nos comportamentos, nós rejeitamos essas pessoas, desprezamos essas pessoas, como essas pessoas também nos desprezam. As feridas, um ferido, ele fere, um curado, ele transforma pessoas. Gideão, apesar de tudo que Deus estava usando ele não foi uma pessoa curada, ele não foi uma pessoa sarada. Ele com poder se tornou vingativo. E quando ele chega ali para governar, que ele poderia governar realmente, ele não quis exercer. Porque ele olhou de novo para a inferioridade dele. Ele olhou para a capacidade dele e não para a capacidade que Deus poderia dar. Então ele usa uma falsa modéstia, Ele usa aquela coisa assim, não, deixa disso, para com isso. Não foi verdadeiro, não foi transparente. Mas ele pede o quê? Riquezas. Ele pede riquezas. Então, na posição que ele está ali, ele poderia pedir o que ele quisesse. E o que ele pede? Riqueza. O que ele pede é uma posição, é um título. Porque quando ele pediu o ouro, ele cria um éfode, que era o manto dos sacerdotes. Então, ele queria uma posição, ele queria um título. E ele leva isso lá para a cidade dele e aquilo se torna um ponto de idolatria. E a gente sabe que é através da idolatria é que entra os demônios. E nós vamos ver agora o prejuízo que isso trouxe para a família dele. Então é muito importante a gente entender, nessa introdução, a primeira coisa que nós precisamos estar atento é que a capacidade vem do Senhor. Mesmo que nós não temos capacidade, se o Senhor nos capacita, se o Senhor nos chama, nós devemos ir. E quando nós encontramos as dificuldades dos relacionamentos,
seja aquilo que nós vamos fazer, mas Deus nos capacitou, a justiça é de Deus. Se as pessoas não apoiam, se as pessoas não financiam, se as pessoas não oram, se as pessoas não estão andando junto, deixa quieto isso, confia em Deus. Deus te chamou para algo, não é você que está fazendo, é Deus que está fazendo. Gideão, quando ele se vinga, ele está dizendo que ele que está fazendo e não Deus. Quando ele é chamado para governar, ele está dizendo, eu que sou chamado e não Deus. Aí ele fala, não, deixe Deus governar vocês. Deus já estava usando ele para governar. Agora ele abre mão de Deus, abre mão de toda a autoridade, abre mão de todo o tom, de todo o talento que Deus dá para Gideão e fala para eles governem, eles procurem Deus para governar eles. Veja que quando Deus nos dá dons e talentos, irmãos, é para a gente usar. Não é para olhar para as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Vai lá e usa. Vai lá, usa o chamado que Deus deu para você. Olha só o que aconteceu com a família de Gideão, né? No verso 30 do capítulo 8 de Juízes, fala assim, Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele, fruto de seus ossos e sua carne, porque tinha muitas mulheres. Então, o que Gideão gerou nesses 70 filhos eram filhos legítimos. De acordo com a lei, ele sustentava relacionamentos e tal, estava tudo ok. Filhos legítimos. No 31, a sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Vamos dar uma paradinha aqui, um pause e vamos pensar aqui. O judeu, quando ele põe um nome do seu filho, ele demora um tempo para colocar um nome no filho, né? Porque ele vê a personalidade desse filho. Ele vê se aquele filho, como que aquele filho age, como aquele filho é, como aquele filho interage, qual é a dinâmica desse filho e tudo mais. Bom, quando ele viu Abimeleque, provavelmente ele viu em Abimeleque um poder de governo. E ele colocou aqui, meu pai é rei. O nome de Abimeleque é a confirmação de um reinado, de um governo, de como que Abimeleque via Gideão. Meu pai é rei. E isso cria o quê? Uma identidade. Imagina uma criança sendo criada, ouvindo, meu pai é rei, meu pai é rei. Mas Abimeleque é filho de quem? De uma concubina, de uma serva. Não é de uma esposa legítima. Essa concubina, ela morava até fora da cidade. Não morava ali junto. Era totalmente visto de forma preconceituosa. Então, o que Abimeleque também passou? Com certeza, muita rejeição, passou muita indiferença, passou algumas dores, passou algumas críticas, mas ele sempre foi criado. Meu pai é rei. Meu pai é rei. Meu pai é rei. Meu pai é rei. E eu faço uma pergunta para você: quem é o teu pai? Meu pai é rei. Meu pai é rei. Quando nós criamos essa identidade em Deus, que o nosso Deus, o nosso Pai verdadeiro é rei, a gente não começa a olhar para as críticas, para as indiferenças, para os preconceitos, porque nós sabemos quem governa a nossa vida é o nosso Deus. Então veja bem o que aconteceu nessa história com essa identidade. Quando você quer formar uma identidade numa criança, num adolescente, você afirma isso. Afirma a capacidade, afirma a inteligência, afirma a sabedoria, afirma
os dons dele, afirma que ele vai conseguir, afirma que ele vai à frente, afirma essa criança, afirma esse adolescente. A crítica destrói, o preconceito destrói, mas quando nós queremos formar uma identidade, nós afirmamos essa pessoa. Assim Abimeleque, mesmo sendo filho de uma concubina, separada, passando todos os preconceitos que ele passava, ele tinha alguma coisa na cabeça, que era: meu pai é rei, meu pai é rei. E ele viu todo, e provavelmente os outros 70 filhos, né, que Gideão teve também, né, viram e talvez até guerrearam junto ali com Gideão, vendo o trabalho de Gideão destruindo os ídolos, enfrentando os medianitas, fazendo as emboscadas de medianitas. Viram também que Sucote e Peniel não apoiaram Gideão, a não ser que já estivesse com os reis e com os príncipes de Midian. Viram que Gideão se vingou de Sucote e Peniel também. Viram todo o processo de Gideão não querer ter sido rei, governar sobre Israel, mas viu Gideão fazer lá o manto sacerdotal. Eles viram tudo isso. E isso também os atingiu, né? E o que aconteceu com Abimeleque, o filho de Gideão? Né? A história de Gideão chega a um momento em que Gideão morre, né? Gideão, ele morre e Abimeleque, né? Ele se levanta com isso. Olha só no capítulo 9 de Juízes, né? Aconteceu que Abimeleque, filho de Jerubaal, que era o outro nome de Gideão, foi ao encontro dos irmãos de sua mãe. Gideão tinha morrido. Os filhos de Gideão não entraram no governo também, né? Mas Abimeleque foi atrás dos seus tios, parentes da sua mãe, da concubina, em Siquém, e questionou-lhes e a todo o clã da sua casa paterna de sua mãe. Indagai, peço-vos aos nobres homens de Siquém quanto ao que é melhor: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, filhos também de Gideão, ou somente um homem que os dirija. Recordai-vos de que eu sou vosso osso e vossa carne, sangue de vosso sangue. Então os irmãos de sua mãe transmitiram a mensagem de Abimeleque aos notáveis de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir a orientação de Abimeleque, porquanto ponderaram eles de fato: é nosso irmão. Abimeleque usou uma estratégia tanto quanto o pai dele. A identidade de Abimeleque totalmente ligada ao pai dele. Qual era o nome do nome de Abimeleque? Meu pai é rei. No verso 4 do capítulo 9 de Juízes, eles deram 70 ciclos de peças de prata, retiradas do templo de Baal, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários, que se tornaram seus seguidores. E em seguida Abimeleque rumou para a casa de seu pai em Orfa e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, todos sobre uma rocha. Contudo, Jotão, filho caçula de Jerubaal, escondeu-se e conseguiu escapar. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próxima à estela de Siquém, e proclamaram rei Abimeleque. Proclamaram rei. Qual era o nome de Abimeleque? Meu pai é rei. Quem se tornou rei? Abimeleque. Mas o que essa identidade levou Abimeleque a ser como o pai dele? Ele viu o pai sofrendo, ele viu o pai sendo rejeitado, ele viu o pai sendo traído, sem apoio na guerra, com 300 apenas, destruiu todo o exército de Midian. Ele viu tudo isso. Quando o pai morreu, meu pai não quer ser rei, mas eu vou ser rei.
pegou, destruiu, foi vingativo tanto quanto o pai dele, matou todos os irmãos, se juntou com os tios dele e se tornou rei dali. Olha que interessante. As feridas fazendo a direção da vida. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Nós não podemos deixar as nossas feridas ser o governo de nossa vida. Nós não podemos deixar que as machucaduras que nós tivemos, os traumas, as crises, as coisas ruins que nos ocasionaram, o rancor, as rejeições, a orfandade, né? As bastardias, os traumas, os abusos que causaram. Eu conheço pessoas que foram abusadas. Sim, é uma ferida muito grande ser abusado tanto emocionalmente, sexualmente, molestado sexualmente, ser abusado espiritualmente, ser abusado por autoridades. Já se passaram 10 anos, essas pessoas não conseguem perdoar as pessoas e ficam remoendo o veneno que Satanás lançou na vida delas. Pessoas crentes, tementes a Deus, que conhece o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que tem entendimento do sacrifício de Jesus, que tem entendimento que tem que perdoar essas pessoas e falam, perdoar eu perdoei, mas toda vez que eu encontro com essas pessoas, elas falam dos seus abusadores, falam dos seus traumas, falam das suas feridas, falam do seu passado. Deixa o passado governar a vida, sendo que Deus pode fazer tudo novo, sendo que Deus pode transformar as nossas vidas e nós seguirmos uma vida para frente totalmente diferente do nosso passado. Mas deixa o veneno do passado interferir no futuro. Isso, irmãos, a gente tem que estar atento, tem que colocar na cruz de Cristo o que está te ferindo, tem que colocar na cruz de Cristo o que está te governando. E olha só agora, Abimeleque é rei, com todas as feridas dele, com todo o problema emocional dele, mas ele tem uma identidade. Agora imagina, vamos pegar tudo isso que aconteceu com Gideão, tudo isso que aconteceu com Abimeleque, vamos colocar agora isso de uma forma positiva. Meu pai é rei, Deus é o nosso rei. Então o que Deus pode fazer na minha vida, na tua vida? Deus pode transformar. Deus pode tirar as vinganças, Deus pode tirar a violência de nós, Deus pode tirar a ira. Quantos homens irados são nas suas casas? Quantas pessoas têm a palavra dura machucando as pessoas? Quanto as pessoas falam demais e machucam, desrespeito às outras pessoas? Deixa Deus fazer novo. Olha para o teu pai é rei, ele é criador de todas as coisas, ele trouxe Jesus Cristo para nos sarar, nos curar e nos transformar. Lá em Isaías capítulo 9, Isaías 61, a profecia de Jesus. Jesus no capítulo 4, lá de Lucas, ele abriu o livro e falou, eis que cumpriu a profecia, que eu vim trazer libertação aos aprisionados, vim trazer cura aos cegos, trazer justiça aos oprimidos. Jesus veio para curar e nos libertar, irmãos. Por que está vivendo pelo passado, deixando o passado te governar? Tem dons, tem talentos que você pode usar, mas você não quer usar, você quer viver do passado. Feridas. No nosso seminário, imersão, restauração emocional, essas feridas, o Espírito Santo, nós trabalhamos isso para ser curados, para que pessoas sejam transformadas, para que assumam o governo da sua vida através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai governar. O Espírito Santo é que tem que governar a nossa vida, mas nós temos que permitir ele nos curar e nos transformar. Se a gente insistir em andar ferido, é as feridas que vão governar as nossas vidas. E isso vai trazer prejuízo para nós. E prejuízo para toda a nossa família, como nós vimos aqui na história de Gideão. Você quer essa história de Gideão para a tua vida?
Ou você quer transformar a sua vida? Qual é o presente que você quer passar para a sua família? Um pacote de jornal embrulhado cheio de maldição? Ou um presente com um laço de ouro cheio de bênçãos? Para isso você tem que se permitir ser curado e transformado pelo Espírito Santo. Por isso que no Imersão Restauração Emocional, que nós temos esse seminário, né? Nesse ano agora de 2025, nós estamos em fevereiro, nós vamos agora dia 21 e 22 e 23 de março de 2025, vai ter o Imersão Restauração Emocional, para transformar a vida das pessoas e potencializá-las com o Espírito Santo. Não é eu, não é a pastora Cláudia, não é o pastor Eliezer, nós só vamos ser os facilitadores. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, é transformador. E você pode entrar no nosso Instagram e ver os testemunhos das pessoas que já fizeram esses seminários, né, que a gente fazia pelas cidades aí e fazemos agora aqui em Itapema no ministério. É transformador, as pessoas mudam, o governo muda, a liderança da igreja muda. Olha só que Jotão fala, Jotão, filho mais novo de Gideão, que Abimeleque não conseguiu matar porque ele se escondeu. Foi tão estrategista quanto o pai dele, Gideão também, irmão de Abimeleque. Ele fala assim: levaram esta notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: ouve-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou-se, alegando: renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejai ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão, se foi com sinceridade que agiste quando fizeste rei Abimeleque, se procedesse bem com Jerubal e a sua família, se o tratasse de acordo com o merecimento de seus atos, visto que meu pai batalhou por vós, e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Midian. No entanto, hoje vós levantastes contra a casa de meu pai, assassinastes os seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e proclamaste Abimeleque, o filho da escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Vamos parar por aqui. Quem é que governa a sua vida? As feridas ou o Espírito Santo? Veja bem que ele coloca aqui 3 árvores, né? A oliveira, a figueira e a videira. Sempre quando essas árvores aparecem de forma figurativa na palavra de Deus, ela tem um significado. A oliveira está falando do óleo, está falando da unção do Espírito Santo. A figueira está falando da palavra de Deus que alimenta a gente. E a videira
está falando da alegria, da unção do Espírito Santo, do se encher do Espírito Santo. Os dons vêm pela oliveira. Olha, se a tua vida não está sendo governado pelos dons, quais são os dons? Os dons do Espírito Santo. Se você não está deixando os dons do Espírito Santo governar a sua vida, você vai deixar os espinheiros? Você vai ficar morando debaixo dos espinheiros? Me fala se morar perto de um espinheiro é confortável. Me fala se ficar sendo acusado, desprezado, humilhado, abusado é confortável. Mas quando você permite que os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, venham governar a sua vida, e você deixa o Espírito Santo te usar para transformar as pessoas ao teu redor, eu tenho certeza que a tua vida é muito melhor. É muito melhor. Então aí entra qual é a tua identidade. Quem é que está governando a sua vida? Quem é o teu pai? Meu pai é rei. O meu Deus é rei. E o meu Deus, nosso Pai, que governa a nossa vida, e eu tenho certeza que você quer que isso aconteça, ele fala, deixa o óleo, a unção do Espírito Santo governar a sua vida e não as suas feridas. E aonde a outra árvore, a figueira que dá fruto, a figueira que é representada na palavra, quando Jesus fala da figueira, vai comer a figueira, né? É a palavra de Deus que alimenta. Jesus teve fome e foi buscar lá numa figueira. Não tinha. Ele estava falando do quê? Dos fariseus, que parecem que têm frutos, mas não têm. Por isso que ele amaldiçoou e secou. Porque os fariseus iam ser assim, iam morrer daquele jeito. Eles achando que eles eram a figueira, mas eles não tinham fruto. Não tinham fruto. Sabe, muitas vezes a gente está aparentando que nós temos fruto, mas nós não temos fruto, porque não lê. Se você não se alimenta da palavra, você não tem o uso de ler, de meditar na palavra, o que você vai alimentar outras pessoas? Jesus falou assim, como um cego pode guiar outro cego? Como que você pode proclamar a palavra de Deus se nem você lê a palavra de Deus? Quem que está te governando? Para te governar, para nós nos governarmos, nós precisamos de uma metodologia, de uma instrução. E essa instrução está na palavra de Deus, na Bíblia. Então é necessário você estar se alimentando. É necessário você deixar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, vir sobre a sua vida para que você dê os frutos do Espírito Santo. A videira, o suco da videira, qual é os frutos do Espírito Santo? Tem os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Qual é os frutos que você está dando ao redor das pessoas? Será que as pessoas estão vendo que você dá aquele fruto gostoso que ele vai lá, pega e come, se alimenta de você? Que fruto? Qual é o testemunho que você está dando às pessoas ao seu redor? Você fala que é crente, mas não para de falar. Você fala que é evangélico, mas não lê a Bíblia. Você fala que vai na igreja, mas dentro de casa você é o terror. Você está destruindo a sua casa, está destruindo o seu lar com as suas atitudes, está destruindo os seus filhos com as suas atitudes, com as suas palavras, com as tuas feridas. Você está deixando o espinheiro governar a sua vida. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Construa a sua vida, construa o seu casamento, construa a sua família debaixo dessas três árvores, da oliveira, da figueira e da videira, mas não debaixo do espinheiro. Veja aqui que nessa parábola de Jotão, de tudo que aconteceu nessa família, de todo o sanguinário que foi Gideão, o sanguinário que foi Abimeleque, Jotão escapou, foi tão estrategista, mas ele viu algo que ninguém viu. Que as pessoas têm capacidade dadas por Deus, mas as pessoas não querem buscar a capacidade que Deus deu para elas. Não querem.
preferem que outros governem. É muito mais fácil você viver com as feridas do que você falar, olha, eu vou mudar de vida, eu não vou ser mais uma pessoa irada, eu não vou ser mais uma pessoa que fala pelos cotovelos e ofende as pessoas, eu não vou ser mais uma pessoa que desrespeita o meu marido, a minha esposa, o meu patrão, os meus parentes, as pessoas mais velhas. Eu não vou ser mais um filho rebelde, eu vou começar a obedecer os meus pais, eu vou começar a seguir a orientação dos meus pais, porque meus pais são exemplo de vida. E se não são exemplo de vida, você que seja exemplo de vida para as pessoas que estão dentro da tua casa, mas seja uma oliveira, uma figueira e uma videira, mas não seja um espinheiro. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção do que Deus pode transformar a sua vida, para que você seja usado pelo Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo e a palavra de Deus venha governar a sua vida. Deixo essa palavra para você, para que você seja transformado pelo amor, pela graça e a misericórdia que Deus tem por nós, a unção do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e a palavra de Deus para transformar a tua vida como transformou a minha vida e a vida da minha família. O Ministério Caminho é um ministério que ensina a palavra porque nós cremos que a palavra ela é transformadora, ela reflete em nós os nossos erros, ela mostra para nós os nossos erros e nós podemos falar assim, cara, eu não quero ser um Abimeleque, eu não quero ser um Gideão, que Deus dá a capacidade, mas depois se torna sanguinário, deixou as feridas governar. Gideão, Abimeleque, deixou as feridas governar a vida deles, infelizmente. Infelizmente. Deus quer te usar, Ele vai te chamar para Ele te usar, mas você tem que estar curado. As suas feridas têm que estar curadas, senão elas vão te governar e você vai sair do rumo de Deus. Amém? Que essa palavra venha abençoar, que essa palavra seja um alerta para você, para a tua igreja, para os seus liderados. Busque os frutos, os dons e a palavra de Deus para governar a sua vida e não os espinheiros. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Voltando aqui a afirmar, dia 21, 22 e 23 de março de 2025, nós estaremos fazendo o Imersão Restauração Emocional, curando as feridas, transformando vidas, libertando das feridas aonde Satanás está nos aprisionando pessoas, líderes, pastores e tantas outras pessoas. Não é verdade? Como é que vai ser a dinâmica? Começa na sexta-feira à noite, 7h30 da noite, vai ter umas 10. No sábado, às 2 horas da tarde, vai também um coffee break e vai até umas 9h30, 10 horas. E no domingo, pela manhã, às 9 horas, até umas 10h30, finaliza no domingo. Pode ser online também, né? Se for online, a gente vai ver o endereço ali das pessoas. Para fazer a inscrição, entra no link da bio do Instagram, tem lá, você vai ver 2 links, um é do seminário, o outro é do YouTube. E também você está vendo esse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no nosso canal também, né? E faça a sua inscrição do Imersão Restauração Emocional, tá? Ali tem um formulário do Google, você responde todo esse formulário, clica no enviar, vai abrir uma outra página, lá tem umas letrinhas azul, é a letrinha do pagamento, clica ali, faz o pagamento, se tiver qualquer dúvida, lá no formulário tem o telefone de contato, que é com a pastora Cláudia, que é a coordenadora das inscrições, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e vejo vocês no Imersão Restauração Emocional, curados e transformados para transformar vidas. Deus abençoe vocês!